Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando na Palavra de Deus. Que momento precioso que Deus nos concede. Atos capítulo 9, parte 3, episódio de número 814, 10ª temporada. A gente está vendo o livro de Atos capítulo por capítulo, uma pregação expositiva, clara, objetiva aqui para você. Você encontra esse trabalho em praticamente todos os distribuidores de podcasts, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no YouTube Studio, em tantos outros distribuidores, no Spotify. E é uma alegria imensa poder contar com a sua audiência, a sua paciência. Aqui você encontra o refrigério que a palavra de Deus concede ao coração daqueles que se entregam completamente, como Saulo, que estava com os olhos cegos, versículo 8 e 9, vamos se aprofundar um pouquinho nisso, leia lá. Mas a alma aberta a receber Jesus Cristo. Chama-se a atenção para o que sugere o interessante fato de que após a visão, Saulo, ele permaneceu cego e tão absorto em pensamentos a ponto de ficar totalmente indiferente à comida por 3 dias. É difícil negar que há características milagrosas nas circunstâncias que acompanharam a conversão de Saulo. Mas alguns tendem a exagerar as características milagrosas, enquanto outros se limitam severamente. Não precisamos presumir uma cegueira milagrosa ou algo tão sério quanto um raio o atingindo, não. Os fenômenos sugerem antes uma cegueira de um caráter severo, mas temporária, que foi certamente causada pelo brilho da luz que o encontrou no caminho para Damasco, semelhante a quando olhamos por muito tempo para o sol. Na ordem divina, isso foi planejado para dar ao homem surpreso e humilhado uma oportunidade de tranquilidade e solidão, para que pudesse prosseguir e levar a cabo o conflito que havia sido iniciado ao ouvir a voz daquele a quem ele chamara de impostor nazareno, falando do céu e proferindo-lhe palavras de poder e comando. E também foi concebido como um efeito físico contínuo, que asseguraria a Saulo a realidade de sua visão celestial. Ao tentar avaliar os pensamentos de Saulo durante o período de cegueira, considere que Saulo tinha conhecimento, um conhecimento geral, como homem culto, pertencente às classes abastadas. Ele tinha um conhecimento especial por ter sido educado nas melhores escolas judaicas, especialmente por ter uma espécie de cultura como fariseu, da conceituada escola de Gamaliel, e um conhecimento preciso e amplo tanto da Sagrada Escritura quanto da tradição rabínica, o que deve ter incluído os motivos para esperar a vinda do Messias, o príncipe. Saulo não precisaria nem mesmo de seus pergaminhos naquelas horas solitárias, pois a memória lhe trazia abundantes assuntos para reflexão. Saulo tinha agora obtido a chave do seu conhecimento. A chave era esta: o Messias havia chegado. Ele era Jesus de Nazaré, ele ressuscitou, está vivo, exaltado. Saulo precisava de um tempo de silêncio para a devida aplicação dessa chave. E isso tudo explicava a profecia de que o Messias nasceria em Belém e seria da linhagem de Davi. Devia explicar as figuras do rei, conquistador, sobre as quais o Messias havia sido apresentado.
Saulo devia refletir sobre os fundamentos em que sua oposição preconceituosa se baseava e, sobretudo, o que estava envolvido no fato comprovado de que Jesus havia ressuscitado dos mortos e conquistado a aceitação de Deus. Pois com os olhos cegos e os anseios comuns de seu corpo desfalecido, Saulo via com a alma que as coisas espirituais estavam se esclarecendo. Saulo começou a ver com a alma a respeito de Jesus, a respeito de seu próprio passado e futuro, e quais repulsas de sentimento em um homem tão impulsivo as novas visões da alma ocasionaram. Em nossa aplicação prática, entenda sobre o desejo de solidão, tranquilidade e meditação que sentem aqueles que são, por qualquer meio gracioso, tomados pela convicção, e as relações desses momentos de silêncio com a plena decisão e consagração. Muito boa obra, iniciada nas almas, se perde, revelando-se apenas como a nuvem da manhã e um orvalho da manhã, por falta de momentos de meditação tranquila, que se seguem a convicções e impressões. Períodos de solidão, meditação, oração são tão verdadeiramente necessários para as almas recém-despertas, quanto períodos de sombra e abrigo para mudas ou plantas recém-invasadas, a fim de que possam criar raízes seguras. Aqueles que são sábios para ganhar almas aprenderão que Deus está provendo esse período às cegas para Saulo estar desperto e humilhado. Nas maravilhas da conversão de Saulo, nós ficamos profundamente impressionados com a atenção dedicada às necessidades da natureza humana. Nem tudo é milagre, nem deve ser encarado como tal. Incrível é a graça daquilo que não pode ser interpretado como nada menos do que uma intervenção sobre-humana. Uma surpresa adorável certamente não diminui quando notamos como esta intervenção condescende tão cedo, tão prontamente, em se acomodar às harmonias da natureza humana. Ela não finge desdenhar delas, nem as dispensa, devido à majestade de sua própria onipotência, mas ao contrário, enfaticamente condescende com a condição humilde dos homens. Pois a experiência pelo qual Saulo acabara de passar, certamente, segundo os cálculos da natureza humana por si só, será decisiva para o seu futuro. E se não o fizer, certamente o destruirá para sempre. Ele pode ser exaltado além da medida ou pode ser deprimido além da medida. Qualquer um desses dois extremos é um resultado constante na vida humana de tudo o que se aproxima da impressão aqui descritas. E este é um princípio observado nas maravilhas da conversão de Saulo. Aquilo que pode ser visto como prova de intervenção sobre-humana realiza seu trabalho breve, preciso, seguido pela retomada imediata dos métodos que a sabedoria e a experiência humana ditariam. Sem dúvida, o brilho intenso da luz que o cercava desde o céu pode ser acreditado com um poder natural para inferir a cegueira de seus olhos. Mas a mesma luz caiu ao redor dos que viajavam com Saulo e eles viram essa luz. Veja os relatos em Atos 22, 26. E ainda assim não teve efeito ofuscante sobre eles. Pelo menos nenhum efeito do tipo que durou 3 dias. Mas é de Deus. E não está abaixo do Espírito de Deus afirmar e provar o domínio mais completo sobre o homem, corpo, alma e espírito. E a contínua perda da visão e o jejum contínuo são justamente considerados como resultado da profunda impressão mental e espiritual que agora era feita em Saulo. Versículos 10 ao 14. Nada que Cristo pudesse ter dado a Ananias para fazer o teria surpreendido mais do que a tarefa que lhe fora confiada.
Isso o encheu de espanto e perplexidade. Em vez de concordar imediatamente, ele levantou uma forte objeção, versículos 13 e 14. Parecia-lhe impossível que essa fosse a sua missão. No entanto, era assim. E o obediente discípulo de Damasco nunca fez um trabalho matinal melhor do que quando transmitiu visão aos olhos e alegria ao coração do último e maior dos apóstolos. Nós podemos ser convocados por nosso Senhor, seja pelos impulsos de seu Espírito, seja pela instrumentalidade de sua igreja, a fazer uma obra que a princípio parece surpreendente, indesejável, inútil. Podemos ser convidados a apelar para aqueles que consideramos improváveis de nos receber, a nos dedicar a um trabalho aparentemente não remunerado, a cultivar um solo que parece estéril aos nossos olhos, mas pode ser que sejamos realmente chamados por Cristo para fazer um trabalho muito necessário e útil. Só Cristo sabe qual é o alcance da nossa capacidade espiritual. Versículo 15. Pode haver muito mais poder espiritual residindo em nós, ou em nossos semelhantes, do que podemos conceber. Quantos viveram e morreram com vastas possibilidades do bem em sua natureza, mas nunca percebidas. Seus talentos foram enterrados. O nosso mestre não tem algum bem ou mesmo alguma grande obra para a gente realizar. Não podemos, como Ananias, ser instrumentos para liderar algum servo de Cristo que tenha grandes capacidades de utilidade nele. Nós devemos fazer o máximo e o melhor de nós mesmos e dos outros. Somente o nosso Senhor e os deles sabem o quanto está em nós e neles realizar. Ele pode nos convocar a sofrer por amor do seu nome. Nunca alcançamos uma altitude tão elevada. Nunca nós chegamos tão perto do próprio Mestre. Nós nunca servimos tão nobremente aos nossos semelhantes como quando sofremos de boa vontade, com alegria, pelo reino dos céus. Então nós podemos regozijar-nos e alegrar-nos, porque grande é a nossa recompensa nos céus. Versículo 17. Quando está em nossa natureza humana recuar diante de qualquer dever, mas quando, em consideração à vontade de nosso Mestre, nós nos dedicamos a Ele, então fazemos o que lhe é aceitável. É contrário aos nossos interesses materiais, contra as nossas inclinações, oposto aos nossos gostos e opiniões. Contudo, segundo a palavra de Cristo, faremos o que é desejado. Veja Lucas 5,5. Ananias recua diante do arquiperseguidor, no entanto, amando de Cristo, ele vai. Ele adota um tom amigável e ele pratica uma ação fraternal. Versículo 18. Assim que as escamas caíram de seus olhos, ele recuperou a visão. Assim que foi favorecido com esta confirmação adicional de que estava sob o ensino e a liderança do próprio Filho de Deus, Paulo levantou-se e foi batizado. Não houve intervalo entre o momento em que ele estava livre para agir como redimido e curado por Cristo e sua ação de reconhecimento aberto de conversão à fé. Nós fazemos bem em esperar até estarmos completamente seguros de nossa recepção de todo o coração a Jesus Cristo antes de confessá-lo diante dos homens. Mas assim que vemos claramente que Ele é nosso Senhor e que somos seus discípulos, é nosso dever simples, como é nosso valioso privilégio, honrar nosso Redentor por uma declaração aberta de apego a Ele e nos unir aos seus discípulos. Versículo 18. Como alguém poderia continuar enxergando o mundo da mesma forma depois de ouvir a voz
do próprio Cristo. Será que não precisamos, às vezes, ser cegados por fora para, enfim, enxergar por dentro? Às vezes, sim. Às vezes é preciso Deus fechar os nossos olhos por fora para a gente enxergar por dentro. Vem orar comigo. Busque um local calmo e tranquilo. Aquele mesmo Espírito que agiu na vida de Saulo está agindo hoje na minha e na sua vida. Através desse podcast, em vários lugares do Brasil e do mundo, Ele está tocando vidas pelo poder da palavra de Deus, transformando corações, convidando você a se entregar completamente em suas mãos e deixar que Ele faça a obra dele. Deixando nossos desejos, vontades de lado, nosso querer, nossas opiniões e se entregando completamente, irresistivelmente à vontade de Deus. Senhor, quando os olhos do corpo falharem, que os olhos da alma se abram. Quando o mundo for silenciado ao nosso redor, que tua voz nos encontre no centro de nosso coração. Conduze-nos, como fizeste com Saulo, da cegueira para a visão, da confusão para a verdade, da resistência para a rendição. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta. No próximo episódio, Deus tem mais coisa para falar com você. A gente se encontra lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.